Boa noite, meu nome é Mileide, eu sou uma das fisioterapeutas da equipe Unimúltiplas e hoje a nossa live vai ser com a fisioterapeuta Juliana. Oi, Juliana, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Vamos lá? Vamos lá. Você podia falar um pouquinho da sua formação primeiro? Primeiro agradecer o convite, né? É um prazer participar com vocês, conhecer o trabalho, né, da Unimúltiplas, até acho que chamar o pessoal, né, da minha rede, que talvez não conheça vocês, para conhecer também, acho que isso é bastante importante, né? Sim, sim. Eu sou fisioterapeuta há um tempinho já, inclusive fui aluna da graduação da professora Tânia, né? Ela comentou comigo, você foi uma das pupilas dela. Eu Isso, também. isso é ótimo, né? E aí fiz a minha graduação lá na Unesp e tô, depois disso, né, já na graduação com bastante interesse em neuropediatria, né, trabalhando com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e também as disfunções neurológicas em geral. E aí fiz toda a minha formação é, clínica e acadêmica nessa área, né? Então, fiz a formação após em neurofuncional, mas mestrado e doutorado foi aí estudando crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. A minha linha principal era TDAH e transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é o TDC. Mas as duas condições têm muita comorbidade com o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, então que acaba levando a gente a estudar também, se aprofundar Uhum. nessa população que, assim, nos últimos 10 anos tem aumentado não vou falar de diagnósticos, mas a frequência desse público no consultório do fisioterapeuta, né? Então a gente teve que se capacitar para isso, para atender essa demanda e atender adequadamente esse público e essas famílias, né? Sim. E como que você entrou nessa área da neuromodulação? Eu trabalho com neuromodulação desde 2017, né? Então, minha primeira formação foi em 2017. É, Inicialmente, eu também não conhecia, né? Eu trabalhava, na época, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, dentro da divisão de fisioterapia do Instituto Central. E eu tive a chance, a sorte, né, a graça, não sei como dizer, de participar da implementação do ambulatório, do primeiro ambulatório de neuromodulação dentro da divisão de fisioterapia. Esse trabalho ele já vinha sendo feito dentro do HC, do Complexo Hospitalar, há mais tempo no Instituto de Psiquiatria, mas na divisão de fisioterapia, especificamente no Instituto Central, em 2017 foi esse ano da inauguração. Então eu fiz a minha formação, né, para trabalhar com a neuromodulação. A fisioterapia especificamente necessita, tem uma legislação específica, então a gente tem uma carga horária específica, uma formação com critérios bem estabelecidos do que tem que ter nesse conteúdo programático para que a gente possa, então, apostilar esse registro em carteira profissional e atuar com essa técnica. E aí, desde então, lá no HC, eu comecei atendendo adultos, entendendo o funcionamento e a segurança disso, né? E esse é o mesmo caminho que eu vejo na literatura científica, porque tudo tem sido testado com grande volume nos adultos, e se a gente olhar para o que tem sido feito nessa área com crianças, a gente tem aí 5% de toda a produção de conhecimento científico na área apenas, né, em crianças. Então é uma parcela muito pequenininha do que a gente sabe, e a gente sabe hoje muita coisa sobre a aplicação dessas técnicas, mas a gente sabe muito pouco em crianças, né, proporcionalmente. Então, aí eu vim estudando e sigo atendendo e fazendo pesquisas na área. Na neuromodulação especificamente, acho que vale a pena citar isso, e para quem não conhece o trabalho da Rede NAPEM, eu sou membro nato
da rede NAPEM, que é uma rede nacional de assistência e pesquisa em neuromodulação não invasiva. A gente tem aí pesquisadores e clínicos do Brasil todo se unindo para levar o conhecimento sobre neuromodulação à população em geral, a outros profissionais, inclusive garantindo a formação de alta qualidade, mas também tem a questão do trabalho da rede para que mais pessoas, né, para que, por exemplo, esse procedimento entre no rol de procedimentos da ANS, que ainda não consta. Então, a rede se une na fomentação e na divulgação científica dos conhecimentos em neuromodulação. Então, é muito importante que as pessoas conheçam. Rede NAPEM, tem o Instagram, vai ter o simpósio esse ano. Então, é bastante importante divulgar o trabalho da rede, né? É uma instituição sem fins lucrativos, então é bem importante. Sim, com certeza. E assim, o que seria a neuromodulação? Tá, esse termo, ele é muito amplo, né? Quando a gente fala. Se a gente for olhar para o pé da letra, tudo neuromodula, né? Assim, o que eu quero dizer com isso? Neuromodulação significa possibilidades de interferência ou de modulação, né? As tentativas de interferência sobre a ação do sistema nervoso de alguma forma, seja ele central ou periférico. Então, eu brinco que tudo neuromodula, né? Uma conversa neuromodula, uma rotina neuromodula, porque a gente tenta, de alguma forma, interferir sobre essas comunicações entre os neurônios e a gente tenta regular comportamento, a gente tenta desenvolver habilidade motora, a gente tenta desenvolver capacidade cognitiva. Mas quando a gente fala do campo de estudo neuromodulação, a gente está falando de um campo de estudo muito abrangente, que envolve todos os tipos de recursos e técnicas que tentam interferir sobre a capacidade plástica do sistema nervoso. E aí a gente tem essas possibilidades através de fármacos, a gente tem essas possibilidades através de terapias gênicas e a gente tem as possibilidades dessa interferência através de correntes elétricas ou campos eletromagnéticos. Então, quando a gente fala de neuromodulação, especificamente eu estou falando da neuromodulação não invasiva, porque inclusive dentro dessa área a gente tem técnicas que são invasivas. Como a gente conhece no Parkinson, a implantação de dispositivos de estimulação cerebral profunda para melhorar a conversa entre os neurônios ali e aliviar alguns sintomas. Não assim, faz parte da área de neuromodulação? Faz, né? Mas o que a gente está falando especificamente é da neuromodulação não invasiva, ou seja, essas técnicas podem ser aplicadas em um ambiente clínico, a gente não vai precisar de uma estrutura hospitalar para que essas técnicas aconteçam. Pode ser aplicado no ambiente domiciliar, pode ser aplicado, mas a gente precisa ter a formação e precisa ter, é claro, o acesso aos equipamentos adequados e que no caso do Brasil a gente tem equipamentos liberados pela Anvisa. Tá? Então, a gente tem todos esses cuidados que, inclusive, vão aumentar a segurança da aplicação das técnicas. Então, a gente está falando de duas principais, existem outras já no ambiente de pesquisa. Então, estimulação transauricular do nervo vago, tem estimulação transespinal de outras formas. Mas o que mais existe, digamos, na literatura que hoje tem mais segurança e que a gente encontra já nos grandes centros, muitas pessoas capacitadas para aplicação. Aplicação da estimulação transcraniana por corrente contínua, que em português pode ter a sigla ETCC, mas a gente gosta de usar a sigla TDCS, que é do inglês. E a estimulação magnética transcraniana, ou EMT, ou TMS, né, que vem do inglês. Então,
A estimulação elétrica, a TDCS, a gente usa um equipamento que é portátil, pequeno, em que a gente usa esse equipamento, então ele é conectado por cabos em 2 eletrodos de silicone que são colocados dentro de esponjas que vão ser embebidas em uma solução salina. E aí a gente tem ali o uso de uma corrente que é polarizada, ou seja, eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Então eu tenho que saber ali desses eletrodos qual é o cátodo, qual é o ânodo. Por quê? O que acontece embaixo da região em que é colocado esse eletrodo vai sofrer efeito dessa polaridade. E aí a gente consegue mediar a conversa entre os neurônios, de modo que um desses polos, ele excita, ele favorece o aumento da excitabilidade cortical, e o outro, ou ele vai fechar o circuito, que é o cátodo, ou ele também tem uma ação, muitas vezes, inibitória sobre essa área. Então, o efeito do TDCS, ele está muito ligado à montagem que você vai fazer. Então, é muito mais do que a técnica em si, a localização dos pontos na cabeça, a gente tem que ter em mente o que está acontecendo embaixo daquele eletrodo. E esse é o mais difícil, porque é um conhecimento de neurofisiologia, é um conhecimento de neuroplasticidade, é um conhecimento da fisiopatologia da pessoa da condição de saúde que você está tratando, entender as necessidades dessa pessoa para ver se aquela área cerebral que você quer inibir ou estimular vai ser responsiva e se está ligada àquele comportamento ou aquele desfecho, porque eu não estou falando só de comportamento no sentido comportamento, a gente fala de comportamento motor, comportamento, né? Respostas cognitivas. Então, se aquele desfecho que a gente quer tratar está ligado com aquela área e é responsivo. Então, é um pouco complexo, né? No caso, e a TDCS, então, por essa portabilidade, a gente pode aplicar tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente ambulatorial, clínico. No caso da TMS, o equipamento, ele inviabiliza um pouco esse deslocamento, porque é um equipamento maior, é um equipamento bem maior, a gente vai ter uma bobina conectada ali, que é justamente onde vai emitir esse campo eletromagnético próximo à região do crânio, e aí a gente modula aí através da frequência, principalmente, então, alta frequência excitatório, baixa frequência inibitório, mas a gente vai modulando essas respostas neuronais através dos parâmetros que a gente programa nessa máquina e da forma que a gente posiciona a bobina, e a área cerebral em que a gente vai aproximar a bobina. Então, tem toda um racional para o uso de cada uma, mas são as duas hoje mais estudadas e mais aplicadas, principalmente se a gente for falar aí no universo infantil, né? As outras técnicas, elas são pouco exploradas nos adultos, quanto mais nas crianças. E como que surgiu a neuromodulação não invasiva? Assim? Se a gente for pensar bem nessa história do uso de eletricidade no corpo, isso data de, né, assim, até de registros antes de Cristo, o uso do peixe torpedo para tratar melancolia, né, umas tentativas que foram acontecendo ao longo da história. Mas a gente tem, e aí tem toda uma história mesmo, que a gente poderia dar uma aula de horas aqui falando todas as mudanças que foram tendo no racional do uso dessas correntes ou dos campos eletromagnéticos. Mas o que eu posso dizer é que o grande boom do conhecimento para a abordagem atual que a gente tem aconteceu a partir da década de 1990. E mais expressivamente nos últimos 10 anos. Então, a gente tem um ressurgimento e uma grande produção científica da abordagem atual,
também fomentada pelo aparecimento de novas tecnologias, de novos equipamentos, com até uma qualidade e o que facilita o manuseio e a segurança da aplicação delas, né? Então, de 1990 para cá, a gente tem uma explosão de conhecimento científico e eu ouso falar assim, que nesses últimos 10 anos, o Brasil é um grande polo produtor de conhecimento científico nessa área. Nós temos grandes pesquisadores, grandes grupos de pesquisa produzindo esse conhecimento para o mundo, né? Assim, então, é bem, bem interessante. Basicamente é isso, né? Então a gente tem essas duas grandes técnicas e que tem se aprimorado com o aparecimento de novos equipamentos cada vez menores, né? Cada vez mais portáteis, mais anatômicos. Então tem até um dos últimos modelos da estimulação por corrente elétrica que em algumas nas últimas Olimpíadas já tem sido usado no formato de um fone de ouvido, né? Que os eletrodos ficam aqui, porque exatamente aqui no meio da cabeça, onde a gente põe a tiara normalmente, né? O fone de ouvido, é onde fica o nosso córtex motor, né? Então, se a gente já tem alguns equipamentos que tem esse design de já colocar naquele local específico, né? Então, a gente tem aí muita coisa para aprender ainda. Com certeza. E assim, geralmente, essa técnica ela é usada junto com outras intervenções, certo? Isso. A gente tem uma limitação física para se associar outras terapias com a TMS, principalmente enquanto fisioterapeuta, porque a pessoa tem que ficar mais parada, a bobina vai ficar na cabeça. Uhum. Se eu mexer a cabeça, eu tirei a bobina do lugar e eu já não estou mais na área da mão, mas eu estou na área da fala e isso vai estimular áreas diferentes. Então a gente tem uma certa restrição física, mas as bobinas hoje têm caminhado para resolver esse problema, tem outros formatos, outras questões de penetração, estão mais leves para a gente segurar também, então facilita. Mas a TDCS, que a gente vai prender esses eletrodos com uma faixinha e vai fixar na cabeça, acaba que para o treinamento infantil, se a gente for associar uma marcha em esteira, se a gente for associar um treino de equilíbrio sobre uma plataforma vibratória, a gente tem condições de manter um treino que a gente chama online. Enquanto a estimulação acontece, ele pratica junto, ao mesmo tempo. O que a gente sabe da literatura, né? No começo, os estudos realmente só ligavam os equipamentos na cabeça das pessoas e viam os efeitos. E a gente começou a ver que a associação levava ao que a gente chama de efeito priming, né? Um efeito que prepara esse ambiente cerebral para esse estímulo subsequente que vem e ele potencializa o resultado. Então, a gente sabe que, por esse efeito, a combinação das terapias, se possível, online, eu estou falando da TTSS pela praticidade na físio, mas não é só o fisioterapeuta que pode aplicar essas duas técnicas. E a gente consegue sim associar uma estimulação magnética com uma fono, a gente consegue, com recursos da fono, a gente consegue associar a TMS com recursos de psicoterapia, a gente consegue associar com coisas que não vão mexer muito com esse paciente. E mesmo que a gente precise de movimentos, dá para fazer treinamento de membro superior. Mesmo que a gente precise, a gente não vai perder esse efeito priming se a gente faz antes. A gente prepara isso né? imediatamente antes. O que não é tão recomendado, que a gente só faça isso. Então, eu vou lá e só faço a estimulação cerebral, só coloco a corrente na cabeça, né? Não, a gente precisa direcionar o estímulo de base, a terapia de base, ela é tão importante no resultado do tratamento quanto
o estímulo com recurso de neuromodulação. Então, daria, por exemplo, a gente pensar numa terapia que iria se iniciar com neuromodulação e aí depois ter os estímulos externos, no caso. Isso, a gente poderia fazer. E as estimulações magnéticas, no caso, algumas, a gente tem protocolos ultra rápidos, podem durar 5 minutos. Eu vou lá, posiciono a bobina, faço o estímulo, faço muitos disparos por segundo, e na sequência a gente faz o treinamento para aquele desfecho específico ligado com aquela área cerebral, porque se a gente não faz isso, também não dá certo. Não adianta eu ir lá, estimular a área da mão. Meu paciente tem uma disfunção do membro superior. Eu vou lá na área da mão, estimulo a área da mão e depois eu boto ele para chutar. Não tem sentido Não tem nenhum. lógica, né? Entendeu? Eu não estou direcionando para a fixação daquele aprendizado. Né? Então, a gente precisa das duas linhas, né? Quando a gente estuda a neurobiologia da aprendizagem, como que a gente aprende, a gente vai ter ali uma aprendizagem enquanto a gente pratica, que é uma fase de aquisição, uma fase que esses neurônios estão ali ou remodelando as suas conexões, ou tentando um falar com o outro. Mas a gente tem uma aprendizagem, essa não é a única fase da aprendizagem, a gente vai ter que ter a consolidação disso. Então, eu tenho a formação de uma sinapse, mas ela tem que ser reforçada para ela ser mantida no nosso programa. Necessária repetição, né? E a gente precisa dessa repetição, então a gente precisa dessa associação das técnicas. E pensando assim, quais profissionais eles estão habilitados para realizar essa técnica? Eu vou falar aqui do Brasil, né? Psicólogo, médico, né? Eu vou falar do Brasil. Cada categoria profissional, antes de mais nada, precisa checar no seu Conselho Federal as normativas e as resoluções que os respaldam. Quem aqui no Brasil já tem essa regulamentação pelo seu conselho? Porque tem algumas categorias profissionais que estão ainda neste processo de formalização. Então, os médicos, o Conselho Federal de Medicina já garante, já tem resoluções que garantem a aplicação da estimulação magnética pelo médico. Os fisioterapeutas têm um respaldo bastante amplo tanto para o uso da TDCS quanto para a TMS. A gente teve uma atualização do acórdão dentro do COFITO esse ano específico da área de neuromodulação, ampliando o nosso rol, porque quando a gente fala de estimulação de TDCS, TMS, a gente está falando só da craniana. Mas hoje a gente já tem respaldo científico para usar os mesmos equipamentos para estimular outras áreas do sistema nervoso, como a medula. Então, para a gente pegar e fazer estimulação transespinal, para fazer estimulação periférica associada à estimulação central. Então, o nosso acórdão, a atualização do nosso acórdão esse ano, ela ampliou o nosso escopo, tanto para estimulação central, do sistema nervoso central, então cerebelo, medula, foram incluídos aí com uma maior clareza, né? E a gente tem todo tem uma restrição, vou falar, uma limitação em termos de ter um requerimento amplo, né? Então, para magnética, a gente precisa de um curso de 60 horas. Para elétrica, a gente precisa de um curso de pelo menos 30 horas. Então, se você for fazer para as duas técnicas, é um curso longo, 90 horas. E você precisa de uns requisitos. Então, esse curso ele tem que ser cadastrado numa instituição de ensino superior. Esse curso precisa incluir um treinamento de primeiros socorros específico para neuromodulação. Esse curso precisa ter 60% de prática. Então, assim, se por um lado o nosso conselho nos amplia e nos dá liberdade para diante da atualização do conhecimento científico e da formação adequada, a gente poder atuar
com isso, com responsabilidade, a gente também precisa dessa contrapartida, né? De garantir que a gente está seguindo a prática baseada em evidência e ter essa formação bem estruturada, digamos assim, né? Agora, outros conselhos também já aprovam o uso. Então, os fonoaudiólogos têm uma resolução que eu não tenho certeza, aí vocês podem procurar isso, eu não tenho certeza se é nacional, eu acredito que é uma resolução, se eu não me engano, do Distrito Federal, do Conselho Regional de Enfermagem. Eu posso estar enganada aqui ou confundindo as bolas dos profissionais, mas a categoria da enfermagem também tem um respaldo para aplicação. Então, são esses profissionais no Brasil hoje que podem aplicar mediante a uma capacitação específica, o uso de equipamentos adequados e tudo isso, né? E onde que tem esses cursos aqui no Brasil? Olha, a gente já tem, como eu falei, a produção científica aqui é muito grande, então a gente tem alguns grandes cursos já acontecendo. Então, a própria Rede Natem, como eu mencionei, dá o curso de formação básico e a partir do ano passado a gente também começou a propor cursos de atualização para quem já teve a primeira formação e está na área clínica, mas a gente tem cursos também na Unifesp, a gente tem cursos ligados à neuromodulação em foco. Eu não vou lembrar qual é a instituição que está por trás, mas é do professor Ricardo Gagliardoni. A gente tem uma formação também que inicialmente era em Goiânia e agora tem vindo para São Paulo, que a responsável é a Franciele. Então, a gente tem algumas, em neuropediatria, a professora Luanda Colange é uma pessoa de bastante destaque relacionada também à questão da produção científica e da clínica, ela dá a formação em estimulação elétrica. Então, a gente já tem, assim, vários lugares no Brasil que estão desenvolvendo a formação e a capacitação dos profissionais. Normalmente os cursos não são específicos para físio, aí cada um tem que ver o público de cada curso e analisar tudo isso, e aí quem não for físio, vale a pena ir entrar na regulamentação específica, ver o que o seu conselho exige quanto à carga horária, essas coisas. Mas como o Conselho de Físio é um dos mais rigorosos, normalmente os cursos se modelam pela exigência do COFITO, e aí as outras categorias profissionais acabam fazendo a formação ampliada como a gente, em termos de horas, em termos dessa formação nos primeiros socorros, em termos de toda essa necessidade da prática também, que é muito importante, né? Com certeza, né? Porque aí que a gente aprende mais mesmo na prática. E assim, o COFITO autoriza também terapeutas ocupacionais a fazerem? Ainda não. Eu sei que existe alguma movimentação para isso, mas nas normativas publicadas até agora, esse ato foi exclusivamente mencionada a ação do fisioterapeuta. Tá? Entendi. Isso não quer dizer que a gente não possa associar, né? Então, a gente possa fazer as terapias em conjunto. Se você tem um fisioterapeuta, um médico, um fonoaudiólogo que tem a formação, a gente pode fazer as terapias associadas sem problema algum, né? Na verdade, esse é o grande pulo do gato da reabilitação, é esse olhar interdisciplinar, né? E que não é os dois estarem juntos na mesma sala simplesmente, mas os dois profissionais pensarem juntos e oferecerem os melhores recursos dentro da sua área de atuação para aquele paciente, né? Então, não quer dizer que a gente não possa se beneficiar dos resultados terapêuticos em outras áreas que não tem ainda a regulamentação, ou que não tenha expertise profissional para isso, né? Dentro do seu escopo. Assim, a neuromodulação ela é indicada para diversos casos, né? Sim.
Eu sempre falo isso assim, que tudo que serve para tudo normalmente não presta. Uhum. Tudo que aparece ou que possa ser vendido como milagroso, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente Com tem que ter certeza. muito ceticismo e embasamento científico para aquilo que a gente vai Até aplicar. porque nenhuma técnica faz milagre, né? Na verdade, elas Nenhuma. têm que ser juntadas, né? Uma complementando Exatamente. a outra para ter melhores resultados e também dependendo do público, né? Porque nem Exata, tudo serve para todo mundo, né? exatamente. Então, assim, se você me falar, ó, neuromodulação serve para adulto, para criança, para idoso, serve. Mas Porque, né? Qual é o para quê? intuito, Para né? quem? Como isso vai ser aplicado? Eu vou optar por qual técnica, por qual área cerebral, qual é a segurança disso, qual é o custo-efetividade disso? A família está disposta a entrar nisso diante da apresentação de todos os riscos e benefícios e das incertezas que a gente tem na literatura científica? Então, não vamos pegar um protocolo e, é esse protocolo e Uhum. vamos fazer receita de bolo com todo mundo. Por mais Não que existe receita de bolo na área da saúde, né? Na isso, verdade. mas assim, eu vou dizer que na área da neuromodulação tem muito protocolo. O que eu quero dizer com protocolo? A gente tem os estudos de redondos mesmo. A gente vai estimular tal área cerebral por tantos minutos, com tantos miliamperes, e a gente faz comparação disso. É melhor 1 miliampere, 1 miliampere e meio, 2 miliamperes, é melhor uma frequência. Mas então, para eu saber e chegar nesses valores ideais, a gente tem protocolos. Mas isso não quer dizer que eu vou lá, abro um artigo científico e pego aquele protocolo. Ah, legal, serviu no autismo. Vou lá e vou fazer esse protocolo. Não é assim. Isso precisa ser individualizado, isso precisa ser. Claro que eu vou considerar a evidência científica de mais alta qualidade que tem naquele momento, porque muda toda hora. Vou procurar, e a gente brinca isso na área da neuromodulação, vou procurar um DOI para o protocolo que eu vou fazer no meu paciente. Um DOI é para quem não é da área da ciência, Não aquele vai dizer, né? identificador eletrônico do artigo, né? MV do artigo, né? E aí a gente sempre fundamenta com um DOI, porque a gente vai embasar isso, mas essa escolha também depende da expertise do profissional e depende das preferências do paciente. Se você tem uma criança, já que a nossa conversa era sobre TEA, a gente nem chegou no autismo ainda, mas se a gente tem uma criança com TEA, que a gente até vê lá que para o desfecho ali, digamos que ela tem uma estereotipia motor, e a gente fala, olha, eu vi tanto efeitos positivos com a magnética quanto a elétrica, qual que eu vou usar? Deixa eu olhar para essa criança. Ela tem uma hiperreatividade ao som. O barulho da máquina de TMS descompensa ela. Qual que é melhor para ela? A elétrica. Não vai ser a magnética. Você entende? Ou o contrário, você tem uma criança que ela é hipersensível a molhado, a gelado. Você vai pôr o eletrodo embebido no soro na cabeça dela, vai molhar a cabeça dela, ela vai arrancar no meio da sessão. Né? Então a gente precisa desse olhar individualizado. A gente não vai esquecer o DOI, a gente vai achar um DOI para aquilo que a gente vai fazer, para dar o respaldo daquilo que a gente vai fazer. Mas a gente vai usar a nossa experiência clínica, inclusive para decidir um desfecho mais adequado, realista, atingível dentro do tempo daquele protocolo, mensurável, né? Para que a gente consiga identificar, mas a gente vai adequar para as preferências da criança e da família, né? E se a gente pensar agora no TEA, quais seriam os benefícios dessa técnica para ele? A gente tem uma literatura, se eu for te ser muito sincera, um pouco controversa ainda, tá? Se você falar para mim, olha, neuromodulação em depressão, neuromodulação em ansiedade, no AVC, a gente já tem respaldos de evidências que a gente chama nível A para essas condições. A gente não tem nível A no autismo, a gente tem um número inferior, como eu falei, de estudos em crianças, e a gente tem algumas controvérsias. Mas
dentro do que a gente tem publicado, os estudos são promissores, os resultados são bastante positivos. A gente sabe que essa heterogeneidade nos resultados da neuromodulação também podem ter a ver, podem ser explicados, enfim, é claro que a gente precisa entender mais, mas a gente sabe que existe uma enorme heterogeneidade no TEA, né? A gente tem uma variação enorme de níveis de suporte, de associações com outras comorbidades, de manifestações clínicas. Então, a gente vai ter crianças que têm maiores comprometimentos na área da comunicação e da interação social, outras não têm esses problemas, mas elas vão ter estereotipias, elas vão ter interesses mais restritos, elas vão ter dificuldades ali sensoriais, ou vão ter dificuldades na fala. Então, por isso que é muito difícil estudar esses protocolos, porque o protocolo na pesquisa ele tem que ser redondinho. Eu vou naquela área para aquilo, para aquilo, para aquilo. E a gente ainda não entende muito bem nem a própria neuroanatomia, neurobiologia do TEA. E a gente já está querendo interferir sobre esse cérebro que a gente não entende por que ele está disfuncional, né? Ou a gente não entende quais são as disfunções, porque a gente não tem... É diferente, por exemplo, da paralisia cerebral, né? Ou de condições que a gente tem uma lesão estrutural que justifica aquilo. Então, eu vou lá, eu tive uma anóxia, eu vou lá, eu tive um traumatismo craniano, eu tenho uma área que não tem mais neurônio, morreu ali, se reorganizou de outro jeito. Quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente até vê alguma coisinha estrutural, tipo uma diminuição da espessura cortical, uma diminuição do volume, ou seja, eu tenho um pouquinho menos de células em alguns lugares. Tem algumas teorias no TEA que falam que a gente tem muitos neurônios, né? Em algum momento desse desenvolvimento. Mas a gente está falando de morte neuronal, a gente está falando de neurônio que está lá e não conversa direito um com o outro. E a gente não sabe muito bem como agir sobre essas redes neurais. E por isso essa grande variabilidade nas respostas, né? Agora, eles são... O que os estudos vão mostrar para a gente, né? Do que eles podem melhorar, né? A gente tem aí alguns alvos específicos na maioria dos estudos aí. Então, o grande alvo é a área pré-frontal, né? Porque sempre que a gente pensa num transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de complicações em áreas relacionadas à cognição. Então, o grande alvo, ou digamos, o mais estudado, é o que a gente chama de córtex pré-frontal dorsolateral. É bem aqui na frente, né? E a gente tem à direita ou à esquerda, e tem protocolos que estudam a estimulação de um lado ou de outro, e como que eles se conectam. Mas a gente tem outros alvos também, né? Então, pensando nos desfechos cognitivos, o grande boom é esse alvo, córtex pré-frontal dorsolateral. Mas pensando que no TEA a gente tem também uma variabilidade, inclusive, de aspecto motor, muitas pessoas foram estudar o alvo córtex motor primário. Então, quando a gente pensa em estereotipias motoras, nos desarranjos motores em geral, o alvo dos estudos tem sido o córtex motor primário, né? Mas existem outras áreas, tem uma tal de junção temporoparietal, que tem a ver também com memória, tem a ver com a região parietal, tem a ver com as disfunções sensoriais. Então, são esses alguns dos alvos que têm sido investigados, mas é isso. O que para quê? Né? Então, eu não vou estimular córtex motor para um comportamento repetitivo estereotipado. Eu vou lá para essa área mais frontal. Agora, o que tem apontado como melhores resultados tem sido os desfechos, funções executivas e algumas funções de regulação comportamental, diminuição de agressividade, mas não são todos
todos os pacientes que têm, né? Melhora da flexibilidade cognitiva, mas é tudo, de novo, olhado com muita cautela, olhando de maneira bem individualizada, como que isso vai ser feito, e a gente tem pouca resposta de resultado, assim, a gente não sabe o longo prazo, a gente sabe as respostas do curto prazo. Poucos estudos em crianças fazem um acompanhamento mais longitudinal. O mais longo que eu já vi em meta-análise que abrange não só TEA, mas abrange outras condições, o follow-up mais longo que eu já vi foi 1 ano e meio. E eles tendem a dizer que há manutenção dos ganhos, tá? O que a gente vê ao longo de um protocolo? O protocolo, eu estou falando aqui que a gente tem uma fase que a gente chama de indução, que a aplicação da técnica, ela é diária. Então, o que a gente olha para a literatura, a gente vai fazer 5 dias consecutivos, 10 dias, 5 normalmente não tem o mesmo resultado. A gente faz normalmente 10 sessões consecutivas, pelo menos. Os estudos de adultos mostram pra gente que para desfechos motores 10 é um bom número de sessões, de maneira geral. Agora eu tô generalizando, tá? Não todo mundo vai ter essa resposta, mas para desfechos cognitivos, comportamentais, a gente tende a ampliar um pouco esse número de sessões. Aí eu vou dar o exemplo da depressão. A depressão hoje tem evidência nível A para essa fase de indução em protocolos de 20 sessões. 20 dias consecutivos. Consecutivos que a gente faz não são diretos. A gente normalmente começa o protocolo na segunda, mas faz diariamente até a sexta, e a gente dá o intervalo do fim de semana justamente para analisar o resultado, tá? Então, a gente tem esses protocolos, a gente fala de fase de indução. Como a gente estava falando de resultado, a gente normalmente vê o que ao longo dessas, vamos dizer, 2 semanas, em crianças a gente tem trabalhado com 10, a gente vê um pico de evolução bastante grande. Ele chega num pico, mas ele tende a não manter-se nesse pico. Ele vai cair um pouquinho, ele não volta lá para baixo. Ele atinge um pico de evolução, reduz um pouquinho, e aí o follow-up, o estudo longitudinal, ele vai acompanhando e ele mantém esse ganho quando a função é bem treinada na vida, né? Ou seja, você dá o boom lá, fala, cérebro, vamos aprender um negócio aqui, mas você tem que manter na sua vida, né? Você tem que manter o uso funcional, senão o próprio sistema nervoso, ele se adapta com o estímulo. Para que eu estou tendo esse estímulo se eu não estou usando? Ele já faz a poda neural. Então, a gente dá o up. Então, o racional é todo esse. A gente dá um up na neuroplasticidade. Ele se reorganiza, ele se reconecta, ele entende o caminho que ele tem que fazer. Aqui dentro, essa informação entende o caminho que ela tem que percorrer para que aquele comportamento se manifeste, para que aquela habilidade aconteça, tá? E depois acabou o protocolo, ele precisa desse suporte nas suas terapias de base para que ele coloque isso como uso na vida, para que essa sinapse não seja podada, né? E aí, pensando assim nessa questão do sistema nervoso, você falou do pico, né? Será que ele ocorre pela questão que você atingiu o máximo daquelas células? Você pode excitar aquelas células? É por esse caminho? Então, a gente não tem essa resposta, tá? Quando você fala desse máximo, eu penso muito nos estudos. Existem alguns estudos com AVC. Porque o que a gente pensa? A gente fala tanto desse efeito priming, que potencializa, né, e tal. E aí tem alguns estudos no AVC que fizeram o quê? Associaram neuromodulação. Se não me engano, foi a magnética, agora eu não lembro qual das duas foi, mas estimularam o córtex e associaram com a terapia de contenção induzida. Porque a gente pensou o quê? As duas nível A, gente, vão bombar o efeito. Efeito teto. Chegou no efeito teto, não deu resposta. Inclusive os guidelines
no adulto, a gente já tem guidelines específicos aí, eles não recomendam a associação com, porque... falhou? Não, agora voltou. Tá. Eles não recomendam, porque foi identificado aí um limite, um efeito, né, não bombou do jeito que a gente achou que ia bombar. E não foi uma técnica isolada, não foi superior à combinação das duas. Ou seja, não precisa combinar as duas. Ou faz uma, ou faz a outra e tudo bem, né? É interessante isso. E assim, quais seriam as principais contraindicações? Contraindicação absoluta. Implante metálico na região do crânio ou próxima da região de aplicação, se a gente estiver falando de medula ou algum outro lugar. Então, dispositivo metálico implantado na região de estimulação, nem pensar, é contraindicação absoluta. Implante coclear também é contraindicação absoluta. Agora, a gente tem algumas contraindicações relativas, tá? O tal do curso de primeiros socorros que eu falei para você, ele tem que ter na formação, porque existe um risco mínimo, pequeno, é menos de 1% dos casos, mas ele existe o risco de convulsão, tá? Então, o curso, essa prática dos primeiros socorros é justamente por causa desse risco. Ele é mínimo, ele geralmente não acontece. Mas o que eu tô chamando a atenção para isso? Porque até um tempo atrás, minha primeira formação de neuromodulação em 2017, eu ouvia que convulsão era contraindicação. Então, a gente não faz. Passa o checklist, tem convulsão, teve histórico de convulsão, não faz. Hoje, a gente entende que isso é uma contraindicação relativa. Então, depende. Se essa criança, ela tem convulsão, não está controlada com medicação, não tem um eletroencefalograma para eu dar uma olhada antes de aplicar, porque a gente tem coisas que a gente faz que aumentam ainda a segurança. Se eu tenho lá uma criança que teve um histórico de convulsão neonatal, hoje ela tem 7 anos, passou comigo, nunca mais teve. Está controlada, tem o EEG, não tem foco nenhum de atividade epileptiforme. Eu aumento a segurança. Ou mesmo que ela tenha, eu não vou colocar o eletrodo em cima daquela área de atividade anormal. Então, a gente tem como aumentar ainda a segurança da técnica, sabe? Então, assim, convulsão é precaução. A gente vai conversar com o neuro, a gente vai olhar exame, a gente vai ver como é que está o controle medicamentoso, a gente vai ver se ela não está no estirão de crescimento, que a gente sabe que trabalhar, né, com paciente neurológico, isso acaba, né, interferindo totalmente no controle das crises. E a gente tem hoje estudos do uso de neuromodulação para pacientes no controle da epilepsia. Ou seja, a gente tem uma segurança para isso. Então, não é contraindicação absoluta, mas é uma precaução e pode ser uma contraindicação relativa. Ou não. Na verdade, assim, não tem de novo, não é uma contraindicação absoluta. A gente não vai aplicar, por exemplo, a magnética em cima de um paciente que tem um marca-passo próximo a essa região. Essas interferências a gente tem que considerar, tá? Por exemplo, o TDCS está mais distante a área, mas às vezes a gente faz uma montagem cerebelar que eu ponho um eletrodo no cerebelo, mais aqui embaixo, e outro no braço. O que eu vou fazer? Eu nunca vou colocar no deltoide esquerdo para não cruzar a área cardíaca. Então, não que aquela condição tenha uma contraindicação, mas a gente precisa da estabilidade clínica. A gente vai pedir a liberação médica, por exemplo, né? E o que eu vou fazer associado? Eu vou botar esse cardiopata para fazer esteira, ele tem liberação para isso junto com a neuromodulação. Então, não é tudo culpa da neuromodulação. A gente não pode esquecer que esse paciente tem outras necessidades e ele precisa
Tá estável, né? Os convênios ainda não cobrem, né? Tipo de tratamento, né? É. Em geral, não. Como eu falei, não faz parte do rol de procedimentos da ANS. No entanto, é que o ano passado a gente sabe a briga que foi, né? Rol taxativo, não é mais taxativo, isso e aquilo. Mas, antes de todo esse movimento, e depois disso, depois que isso se estabilizou, digamos, né? Que agora a gente tem um cenário um pouco mais favorável, muitos pais estão judicializando. Como acontece com várias outras técnicas dentro da fisioterapia, isso é mais comum, né? E como os primeiros movimentos, por exemplo, para TeraSuite, PediaSuite, aconteceram. Não tinha no convênio, não tinha no SUS, e isso impulsionou o movimento da judicialização até que aquela clínica se credencia no convênio e a coisa vai. Né? Esse movimento tem acontecido. Então, a gente já tem recebido pacientes que judicializam o convênio ou, enfim, eu não sou da área do jurídico, não vou, mas conseguem esse suporte através das liminares, e esse é o cenário atual. Não estou incentivando ninguém a fazer liminar, não sei se vai dar certo, mas é algo que vem acontecendo e a gente tem acompanhado o mercado, né? O que tem acontecido e que é a história natural de que aconteceu já em outras áreas da reabilitação. Isso aconteceu com ABA, isso acontece com Denver, né? Dentro do universo do TEA. Vai começar a acontecer com Jasper, que é uma outra abordagem. E por aí vai, né? Então não é exclusivo da físio, é um movimento de mercado, né? É um movimento de mercado. E se a gente for pensar assim, para a linguagem, para a socialização, Temos tem estudos maiores nessas áreas, né? Tem. São outros desfechos que são bastante importantes para as famílias, inclusive, né? Eu particularmente não estudei tanto isso, porque sempre que tem um paciente que a queixa é fala, eu nunca trabalho sozinha. Aí eu vou lá, fono, vem cá. Ele tem uma dispraxia da fala. Eu não vou pensar, eu preciso que ela me dê o racional. Ela tem uma alteração de fala, essa alteração de fala é porque ele não está entendendo a linguagem ou ele não está expressando, articulando. Então, eu sozinha, eu não vou conseguir trabalhar. Claro que eu vou montar esse protocolo junto, mas eu não vou saber avaliar. Mas tem sim muitos estudos com esse desfecho e esse foi o caminho da incorporação da fono. Isso, da fono como categoria profissional apta a usar. Né? Então, a fono vai ali pensar quais áreas cerebrais estão relacionadas à fala, área de Broca, área de Wernicke, é uma disartria, vai para cerebelo, esse racional ele vai sendo construído junto com a avaliação da disfunção específica de linguagem que essa criança tem. E tem protocolo para alta? Como que funciona? Então, a gente não. Primeiro que a gente não faz isso continuamente. Tá? Diferente do processo de reabilitação, né? Que a gente vai... A gente não fica bombando esse cérebro, a gente nem sabe o quanto que é seguro. Por isso que eu falei, os protocolos são ali 10 dias de indução, 15 dias de indução. As abordagens mais recentes, elas têm feito o quê? Estimulação diária, que é essa fase de indução em que a gente vai fazer estimulação diária, até a criança parar de responder, tá? Então ela vai ganhando, você vai ver, nos primeiros dias, no TEA especificamente, pode ter uma descompensação, mas vai havendo ganhos. Então alguns protocolos mais atuais, eles não param no 10º dia. Eles continuam avaliando e continuam estimulando. Ah, não, então essa criança no 13º dia, a mãe já disse que não mudou nada, estava igual ao 12º. A gente faz essa avaliação, essa investigação diária. Então, não, chegou em 15, não respondeu mais, para. Aí interrompe, tá? Mas
Aí acabou esse protocolo. Acabou esse protocolo. Em alguns casos, a gente pode fazer um desmame gradual. Quando você vê que interrompe o protocolo e perde muito, a gente entra numa fase que a gente chama de manutenção. Então, a gente vai ali e faz uma vez por semana, vai fazendo um desmame mais gradual. Mas isso vai acontecer ali ao longo de 1, 2 meses no máximo, tá? E esse protocolo termina. Só que o que acontece? Qual é a angústia dos pais? Principalmente, aí vamos falar do TEA. Você tem uma criança que tem mais de um desfecho a ser trabalhado. Você tem a criança que tem a estereotipia motora, a inflexibilidade cognitiva, a alteração de fala, e aí você vai estimular você vai escolher uma área cerebral. E aí você faz o primeiro protocolo e essa criança melhora muito naquele desfecho. O que acontece com os pais? Quando que a gente vai fazer o outro? Agora eu quero o de fala, agora eu quero o de comportamento. Isso acontece. A gente não pode emendar um protocolo no outro. Tá? Não há segurança, não há respaldo científico para isso. A gente pode repetir o protocolo, a gente tende a não repetir o mesmo alvo. A gente tende a repetir protocolo de neuromodulação com intervalos de, no mínimo, 3, 4 meses, com mais segurança ainda, 6 meses. Isso não é um consenso na literatura, não tem um estudo que tenha investigado isso, então isso é troca clínica mesmo, tá? E a gente tende a ir para outro alvo cerebral. Então, a gente estimulou a linguagem num primeiro protocolo, a gente vai para o outro de estereotipia motora, a gente vai para outra área cerebral. E a gente vai, não é refazendo protocolos, a gente vai fazendo novos protocolos. E aí vai analisando a resposta da criança. E tem estudos dessa técnica na T21? Pouquíssimos, sabia? Eu acho que é a população menos representada. Porque até mielomeningocele tem mais, mas a mielo é da estimulação mais transespinal, porque a mielo tem pego o resquício do que se estuda em lesão medular, digamos assim. Assim como as lesões cerebrais no adulto, o AVC e tal, estimularam o estudo na paralisia cerebral, assim como os transtornos mentais no adulto estimularam o estudo dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o T21 tá ali prontinho para ser estudado, mas o que eu acho que a gente não sabe muito é como é que é a citoarquitetura cerebral. Então, se a gente não sabe antes como que esse cérebro funciona, como que essas áreas se conectam, a gente não tem muito racional para embasar que área você vai estimular, entende? Isso acontece também, a gente não sabe como que isso, tudo que foi estudado agora até hoje em criança foi em cabecinha, com a conformação normal. Então, se tem uma hidrocefalia, uma microcefalia, o córtex não vai estar no mesmo lugar que a gente imagina que está. Uma simetria craniana, a penetração é outra, né? Tem mais líquido, mais tecido, menos tecido. Então, a gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe quanto essa corrente penetra, o quanto que esse campo penetra, qual a profundidade que esse estímulo chega. Então, a gente não sabe. Bora estudar, convida aí todo mundo para estudar isso, né? Com certeza, é uma área aí que, né, tá precisando de muitos estudos. Muito. Ideias não faltam. Se vocês quiserem ideia, eu dou várias. E assim, na sua prática clínica, o que mais você tem visto de benefícios na população com TEA? Olha, eu acho que principalmente fala, dispraxia da fala, mais especificamente, flexibilidade cognitiva, né, que alguns chamam de rigidez aí, regulação comportamental, no geral, e desfechos motores. Controle de estereotipia, ou melhora de coordenação.
da rigidez cognitiva? Teria algum exemplo? Ó, vou te dar um exemplo de um paciente, vai, acho que fica mais palpável, né? Eu acho que foi uma das coisas bem bacanas, assim, ele tinha, a família tinha um poder aquisitivo bem importante, né? Então, a queixa, tinham várias queixas, tinha a queixa da agressividade com o irmão, então que ele brigava muito, mas brigava batendo e tá. Então, assim, tinha a queixa da agressividade, mas tinha uma coisa que chamava atenção quanto à rigidez, uma que era nas rotinas a questão da mãe para tudo, escovar o dente, pentear o cabelo, né? Tinha que falar para fazer e tinha que ser naquela ordem, naquela sequência. E uma outra coisa era que a família, então, de novo, tinha esse poder aquisitivo alto e gostava muito de ir para hotéis, para viagens. Só que há uns 2 anos, né? Então, quando ele veio para avaliação, nos últimos 2 anos antes do protocolo, ele tinha uma rigidez na escolha da alimentação. Então, há 2 anos ele tomava o mesmo café da manhã. Era o leite específico, o pão específico, a manteiga específica. E aí, se você vai para um hotel, tem um café da manhã, isso limitava a família, sabe? E aí, uma coisa interessante foi teve melhora nos outros componentes, mas o que foi interessante foi isso. Chegou no 5º dia de estimulação, a gente perguntando para a mãe como é que foi, se viu alguma diferença ou não. Ele, parece que ele brigou menos com o irmão. Ele foi no banheiro escovar o dente, eu não tive que chamar. E teve aí a mãe, mas teve uma coisa de muito diferente. Pela primeira vez em 2 anos, ele pediu bolo de chocolate com suco de laranja no café da manhã. Que mudança, né? Entendeu? Não é uma pequena mudança, se a gente for pensar, dentro né? do contexto dessa família, isso é muito significativo. Pode ser que para outras famílias não seja. Essa família, sim. Entendeu? Então, foi uma coisa bem interessante. Que aconteceu e que estava ligada a essa inflexibilidade, né, cognitiva. Pensando no custo, né? São técnicas caras, né? A mais barata seria a elétrica, a estimulação Você elétrica. está falando de sessão, você está falando de formação, você está falando de equipamento. De tudo, Tá. de tudo, assim. A formação em si, eu acho que ela é um investimento que vale para qualquer profissional e, é claro, tem curso, se você quer trabalhar com uma técnica só, você pode fazer o curso de uma só, né? Enfim, mas aí vale da análise individual de cada um. Equipamentos, existe uma diferença bem grande de custo entre a elétrica e a magnética. Só que a gente teve uma grande evolução nos últimos anos, sabe? O custo era realmente muito alto, tanto da elétrica também, porque a gente não tinha produção nacional. E a gente já tem alguns fornecedores com liberação da Anvisa para fabricação nacional. Então, o que aconteceu na elétrica? A seção da elétrica teve uma diminuição de preço, mas ela não foi tão expressiva por causa de toda essa complexidade. Não é só o aparelho. Você entende que o racional e o conhecimento investido, ele é muito grande. Em termos da capacitação do profissional, não adianta você só ser o aplicador. Eu sei onde é, mas você não sabe o que está acontecendo ali embaixo, É uma né? área muito complexa, então você tem que estudar muito, então, assim, né? Isso tem que ser colocado, né? Então, o custo dos equipamentos da elétrica caíram expressivamente. E eles estão muito compatíveis com os outros, digamos, da eletroconvencional, não gosto muito desse termo, mas os outros equipamentos usados na fisioterapia como um todo. O preço está muito mais acessível. A magnética ainda está cara, mas ela tem caído o preço. A tecnologia tem ficado mais acessível, mais barata, né?
E a tendência vai ser a gente ter equipamentos cada vez mais atrativos financeiramente para que essa técnica chegue e beneficie uma população cada vez maior, né? Uma mãe enviou uma pergunta, ela quer saber se utiliza agulha. Não, não. Não, agulha não. Aí a gente ela deve ter pensado na E eletroacupuntura, na eu já tive eletroanalgesia, né? Não, não usa agulha não. A gente, né, ou usa a bobina na magnética, que a gente aproxima da região do crânio, ou os eletrodos numa esponjinha com solução salina. Eu gosto sempre, quando eu vou apresentar para os pais, de pôr na cabeça do pai primeiro. Ó, é isso aqui que seu filho vai sentir. E quando vocês vão apresentar a técnica para as crianças, o que você Então, percebe? Tem medo, receio, tem recebido bem? primeiro, a gente precisa conhecer a criança. Se a gente está falando de TEA, a gente tem que, primeira coisa, entender se ela tem disfunção sensorial, se ela tem negativa ou reatividade a alguma coisa que possa acontecer na sessão. Então, eu não vou tratar ela no primeiro dia. Uma boa avaliação vai guiar tudo. Se eu optei pela TDCS com essa criança, eu vou ter que acomodar ela ao estímulo, e não é só o estímulo elétrico. A corrente, a gente usa uma corrente de baixíssima amperagem. Então, tem paciente que você liga e fala, mas tá ligado? Tem certeza que tá ligado? Tem que mostrar o aparelho que tá ligado, porque ela é muito baixa. Outros vão sentir uma coceirinha, uma irritação, mas a corrente em si não é o problema. No TEA, o problema principal é a alteração sensorial. Então, ter um negócio fixo na cabeça, uma faixa enrolando, ou um molhado, ou o barulho da bobina, pode ser mais comprometedor do que a corrente em si. Então, às vezes, se a criança tem essa irritabilidade, não aceita nada na cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou dar para a mãe a faixa que prende, leva para casa, fica 5 minutos hoje, 10 minutos amanhã. Vai acomodando essa criança ao estímulo. Põe uma touca na cabeça, uma touca de natação. Acostumou, ela está preparada para vir. Aí a gente começa, sabe? Então a gente vai fazendo uma dessensibilização a esses estímulos que podem perturbar e atrapalhar, né? Então tem criança que vai e arranca se ela não tiver desensibilizada, entendeu? Com certeza. Então é uma coisa assim que tem que ser bem aos poucos mesmo, para não causar até uma aversão, né? Isso, a gente pode também, e o medo, né, que a criança bloqueia com medo, mas a própria intensidade da corrente, falando em parâmetros do equipamento, a gente pode ir aumentando gradualmente, né, então a gente, com crianças, primeiro que a gente vai trabalhar com intensidades muito baixinhas, metade do que a gente trabalha em adulto. Mas a gente pode botar lá 0,75, não ponho 1 miliampere direto. Eu vou devagarzinho, ajustando, e essa criança vai se acomodando. Mas não tem agulha não, gente. Isso tranquiliza até nós adultos, né? Porque nós também gostamos muito de agulhas, virar as crianças. Não, porque eu acho que o grande mito da área vai dar choque elétrico na cabeça do meu filho, né? Eu não vou. E a gente tem um preconceito formado, às vezes, até desse inconsciente coletivo de filmes de terror, de tortura, de mau uso desses recursos no passado, sendo que se usavam outros equipamentos, intensidades altíssimas, não é nada disso, sabe? O paciente está acordado, tranquilo, conversando com você, a criança está brincando com você, né? Preconceito, né, com relação à técnica, quando a gente fala assim, né? E aí a gente precisa desmistificar tudo isso, né? Bom, nosso tempo está acabando. Tem mais alguma coisa que você queria falar para complementar? Acho que é isso, fico à disposição para as dúvidas aí do pessoal. Fiquem à vontade, podem me procurar no Instagram.
mandar lá na caixinha, no privado, o que quiser, estou à disposição. Posso chamar de Ju, né? Pode, claro. Muito obrigada, foi um prazer. Eu aprendi muito com você, foi uma delícia a nossa conversa. Eu falei que eu não parava de falar, né? Mas foi muito bom. Tá bom, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tenha uma boa noite. Para vocês também, para todo mundo que está com a gente também. Tchau. Tchau.